Nestes dias de desespero, incerteza e medo, numa salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Olá, meus irmãos. Depois de 2 meses, posso de novo falar com todos vocês. Que alegria, que privilégio. Mas essa história desses 2 meses eu conto depois, se Deus permitir, nos próximos domingos. Agora, eu queria dizer para você que no domingo que vem nós vamos comemorar o Dia das Mães. Eu queria te convidar para participar do culto. Eu vou estar pregando domingo que vem, então queria te convidar para você participar também, depois do Dia das Mães, de uma nova série que nós vamos começar, tá bom? Domingo que vem eu apresento mais detalhes para você. Agora, eu queria te convidar a orar. Abaixe sua cabeça onde você está. Vamos orar ao Senhor neste momento inicial do culto. Querido Deus e nosso Pai, pedimos-te perdão porque por melhor que a gente tente ser, por mais que a gente tente acertar, nós nunca somos capazes de fazer todo bem. Então, se nos achegamos ao Senhor e as nossas orações vão a Ti, não é por mérito nosso. Então, pedimos a Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas omissões, lava-nos, Senhor Deus, com o sangue do Cordeiro. E mais, Senhor Deus, nesse tempo de culto, um culto diferente daquele que estávamos acostumados no passado, em que nós nos reunimos com as nossas famílias nos nossos lares e, unidos pela tecnologia, podemos elevar a nossa adoração ao Senhor. Pedimos-te, Senhor Deus, visita cada lar, cada pessoa, cada coração, seja, Senhor Deus, nesse momento inicial em que o culto está passando no domingo, ou
nos próximos dias, quando alguém participar deste culto, que o teu Santo Espírito toque estes corações e assim, que o Senhor possa falar conosco através de cada canção, através da mensagem que será pregada pelo pastor Carlos, que o Senhor nos abençoe neste tempo de culto. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer ao longo desta celebração em que nós nos apresentamos em teu altar. Venha, Deus, nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tempo de alegria, tempo de louvor, e eu quero louvar ainda mais agradecendo a Deus pela vida, e eu quero te convidar a fazer o mesmo nesse momento. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Quão formoso é o nosso Deus, não é mesmo? E é a Ele que nós vamos cantar agora. Que nós possamos entrar em espírito de adoração, mesmo no nosso sofá, na nossa cama, na mesa, não sei onde você está vendo, mas que você possa estar adorando ao Deus. Eu vi uma coisa no Facebook que eu gostei muito, gostaria até de compartilhar com os irmãos. Diz assim: se você não sente a presença de Deus, se você não adora a Deus na sua casa como você adora aqui na igreja, talvez você não tenha adorado a Deus, talvez você tenha adorado esse momento, a cerimônia em si. Saiba que o mesmo Deus que está na sua casa agora é o mesmo Deus do culto presencial, é o mesmo Deus do acampamento, é o mesmo Deus do piquenique, é o mesmo Deus daquela experiência mais incrível que você teve com Ele. Então feche os seus olhos e vamos cantar quão formoso é, vamos dizer quão maravilhoso é estar na presença dEle, e que não sejam só palavras, mas que sejam verdades na minha e na sua vida. Vamos juntos, só as vozes. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Diga de todo o seu coração para Ele, porque Ele está aí. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão maravilhoso é o nosso Deus.
quantas coisas boas Ele já fez por nós, não é mesmo? Se a gente for parar para pensar só no nosso grupo lá no WhatsApp, irmãos, quão grande era a nossa lista de pedidos de oração e quão grande a nossa lista de agradecimento hoje. É claro que ainda estamos em lutas, claro que ainda tem muita luta para vir, mas também é claro que o nosso Deus vai nos trazer a vitória. Essa música nós vamos agradecer por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Que nós sejamos gratos não só porque Ele fez, mas sim porque Ele é e por tudo que Ele ainda vai fazer na minha e na sua vida. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Vamos juntos, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço. por tudo que tem, por tudo que Ele ainda vai fazer, Por tudo que vais fazer, por todas as promessas dEle. por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. As mulheres, Te agradeço, meu te ser. agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Com os adolescentes, na sexta-feira, a gente conversou sobre o que é amar a Deus, como demonstrar o nosso amor a Deus. E lá nós conversamos que existem várias formas de amar e de ser amado por Deus. Mas uma das formas de demonstrarmos amor para quem nós amamos é a declaração, é dizer o quanto nós o amamos. É claro que também precisam de atitudes, mas com palavras também. E nessa música é uma música muito simples, mas muito sincera. Nós possamos cantar de todo o coração. E se não tiver ainda, se isso ainda não for uma verdade no seu coração, que essa música seja uma oração. Nós dizemos: te amo, ó Deus da minha salvação, não há na terra ou nos céus rei maior que o meu.
Depois nós também cantamos: esse é o momento que eu mais quero, a hora de encontrar o Senhor. Que essa música seja uma verdade. E vamos, eu não consigo que isso seja uma verdade no meu coração. Então peça durante essa música, peça que seja do coração isso, que você queira muito ter esse encontro com o Senhor. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Declare para Ele: eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te vou olhar nos seus olhos, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. eu Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. eu te amo, Ele está aí, diga para Ele. eu te amo, Eu convido você a fechar o seu olho eu te amo, e lembrar que Jesus está do seu lado. eu te amo, E vamos agora lembrar de tudo que Ele já fez por nós. eu te amo, Comece a lembrar todas as coisas que Ele já fez pela sua família. eu te amo, Todas aquelas vezes que você achou que não tinha mais jeito. Aquela doença que você achou que seria incurável. Aquele emprego que você precisava muito. E Ele te deu. eu te amo, Aquele relacionamento que na sua opinião já estava sem volta. eu te amo, Lembre de tudo que Deus já fez por você. E diga para Ele quanto você ama Ele. eu te amo, Quão bom Ele tem sido para nós, eu irmãos. te amo, E se nós achamos que as alegrias dessa terra são boas, é porque a gente nem imagina o que Ele tem para nós na eternidade. Olha o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele já fez por você. Deixa eu te contar uma coisa. O momento do encontro, o momento em que nós vamos encontrar com o nosso Deus, vai ser incrível. E como criança nós vamos nos jogar nos braços dele. Vamos imaginar esse momento. Quão bom vai ser encontrar o nosso Pai. Quão bom vai ser abraçar o nosso bom pastor. Vou olhar
em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te... Diga pra ele pra gente acabar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Senhor Deus, Paizinho, muito obrigado, ó Pai, por esse amor incalculável por nós, Paizinho. Deus, muito obrigado porque nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, não nos deixe esquecer todos os dias, ó Pai, de tudo que o Senhor já fez por nós, de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor ainda vai fazer, Paizinho. Deus, que nós possamos te amar não só pelas coisas que o Senhor faz, ó Pai, mas porque o Senhor é Deus, simplesmente por isso, ó Pai, que nós possamos te amar todos os dias, Senhor. Deus, nos ajude, ó Pai, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento do dia e o último, ó Pai. Deus, que desde o acordar, do levantar, ó Pai, até o dormir, ó Pai, que o Senhor seja o resumo da nossa vida, que o Senhor seja o principal da nossa vida, Senhor. Deus, que em nome de Jesus nós possamos te amar de todo o coração, ó Pai, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, que nós possamos te amar dessa forma, Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, Senhor. Paizinho, esteja falando conosco através da Tua palavra, Pai. Deus, nós estamos aqui prostrados ao Senhor, com o coração quebrantado e prontos para ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem para dizer para nós. Paizinho, nós acabamos de cantar, de dizer palavras do Senhor, mas agora é hora, ó Pai, de nós pararmos para ouvir o Senhor, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Então esteja usando, ó Pai, o Teu servo Carlos, ó Pai, e que Deus, que o Senhor esteja usando mais uma vez a vida do pastor Carlos para falar ao nosso coração, Senhor. Deus, nós estamos preparados e dispostos a ouvir a Tua palavra. Estamos pedindo, ó Pai, que o Senhor nos transforme, mude a nossa vida e mude o nosso viver. Em nome de Jesus, que cada palavra vá direto ao nosso coração. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Muito boa noite, meu irmão e minha irmã, graça e paz, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar o teu coração nesta noite, ou neste momento, um trecho lá em Atos capítulo 2, 42 a 47, palavra do Senhor. Mas eu quero recomendar também que você já esteja preparando o teu coração, a tua vida para ouvir a palavra do Senhor, mas também que você prepare-se para participar da mesa, a mesa do Senhor. Hoje estaremos celebrando os elementos da ceia do Senhor, a sua vida, o seu coração. Lá em Atos capítulo 2, 42 a 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e também com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Atos 2, 42 a 47. Nessa noite eu quero compartilhar com você, meu irmão, compartilhar contigo sobre uma igreja saudável. Pode ser que na sua ideia, o que é uma igreja saudável, pastor? Ou o que é uma igreja doente? Mas eu não quero entrar assim, em muitos detalhes, nem teológico, claro que não, e nem considerando também aquilo que nós vemos e contemplamos nos dias atuais. Eu quero apenas deixar o teu coração
olhar para o trecho sagrado e observar tantas características ou tantas marcas que a igreja primitiva, ou a igreja de Jerusalém, ali compartilhavam a comunhão entre os irmãos, compartilhavam da palavra e tudo o que eles tinham, e ali também eles deixaram registrados no livro de Atos ali, uma igreja saudável. E eu quero compartilhar alguma dessas características, ou alguma dessas marcas melhor, acerca de uma igreja saudável, que eu vejo que é relevante para nós também, quando pensamos, vislumbramos uma igreja saudável nos dias atuais, e também estamos diante da mesa do Senhor, e é o momento também de nós pensarmos, ou repensarmos, sermos uma igreja saudável no século 21, amados. Atos dos Apóstolos, olhando para o trecho sagrado aqui, ele traz relatos acerca do surgimento da igreja ali em Jerusalém. Então, ali surgiu a primeira igreja através dos apóstolos, que nós costumeiramente chamamos da igreja primitiva, que apesar de todos os sofrimentos que aquela comunidade passou, apesar de todas as lutas que aquela comunidade passou, apesar das prisões que os apóstolos sofreram naquele contexto e realidade, e acirradas perseguições também, para quem não sabe, aquela comunidade tanto perseverou, mas como também desenvolvia de uma forma saudável, alegre e feliz, no contexto de uma realidade cheia de conflitos e numa realidade de hostilidade também. Ali demonstrava, exalava saudavelmente que era uma igreja que cumpria cabalmente aquilo com o qual Jesus estabeleceu para ela na cidade de Jerusalém. A igreja primitiva exercia o que? Tanta criatividade. A igreja de Jerusalém também exercia uma dinâmica, era submissa a Cristo Jesus, ela crescia de forma saudável, agregando muitos nas reuniões de oração, nos cultos nos lares, na comunhão em suas casas. Assim se reunia e assim vivia aquela igreja, a comunidade de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém também, amados e amadas, ela teria todos os motivos para o quê? Para ser uma igreja doente e não desenvolver a sua fé e não crescer, saudavelmente em Jerusalém. Mas foi o que aconteceu ao contrário. Os relatos em Atos nos registram o quê? Uma realidade de uma igreja que crescia numericamente e de uma igreja que crescia também espiritualmente saudável. Olha só, hoje, amado irmão e irmã, hoje nós podemos andar, em cada esquina há uma igreja, em cada bairro há uma igreja. Quantas igrejas existem em nossa cidade de Campinas, na nossa região? Nem sei, nunca contei, mas pelo menos no presbitério de Campinas, nosso presbitério da nossa regional, há 18 igrejas organizadas e algumas mais congregações. Então há um desafio para nós quando pensamos sobre igreja, quando queremos crescer como igreja, quando desejamos também ardentemente pensar em crescermos como igreja, não numericamente falando, mas também espiritualmente falando, em qualidade espiritual. Amados, hoje diante da mesa do Senhor, considerando esse momento tão importante, esse momento tão relevante para nós como igreja diante da mesa, nós celebramos a ceia como uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus. Entretanto, há um desafio para nossas vidas, há um desafio para cada um de nós, nesse momento tão precioso, nesse momento ímpar, onde olhamos para trás e vemos o sacrifício que o Senhor e Salvador Jesus ali estabeleceu no momento, na comunhão com seus discípulos, mas também antes da sua ascensão aos céus. Ele deixou um desafio para os apóstolos e deixa um desafio para nós também como igreja, que devemos caminhar, que devemos viver, mas viver como igreja saudável, como comunidade local, mas aonde estamos inseridos como igreja missional também. Amados irmãos e irmãs, celebramos então a ceia do Senhor como ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus. Entretanto, a igreja atual, fruto da sua graça e do perdão de Jesus, se faz necessário também a cada um de nós.
se faz necessário a gente refletir e repensar algumas marcas, como poderia também ser algumas características para nós simples, singela, que nos ajudam a sonhar, que nos ajudam a ter algumas marcas na sociedade de uma igreja saudável nos dias atuais. Pelo menos eu quero deixar 3 marcas como desafio para a sua vida e para a minha vida também, como pastor e como ministro da palavra do Senhor. Uma primeira marca que eu quero deixar de uma igreja saudável e que tem sobre si e que tinha sobre a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, é a marca da comunhão. Uma igreja que não prima pela comunhão, que na palavra grega aqui é koinonia, palavra que está no grego, koinonia, lá no original, significa o quê? Tudo em comum, viver em comunidade, viver no aspecto prático da fé e vida cristã, se referindo à igreja de Cristo, é estar em comum com os irmãos e viver partidariamente aqui junto com os irmãos, mas numa comunhão num sentido saudável, com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, mas em comunhão com os irmãos. Então a palavra comunhão aqui, da palavra koinonia, é estar em comunhão, acordo, viver em acordo com os irmãos, mas viver de forma saudável com os irmãos. Assim vivia a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. A igreja primitiva, meu amado irmão, para quem não sabe, não apenas olhava para as suas próprias vidas, as suas próprias necessidades, eles também se importavam profundamente uns com os outros. É você cuidar um do outro, é você se importar um com o outro também. Isso é koinonia, isso é comunhão, isso é viver uma igreja que prima, que tem a marca de uma igreja em koinonia, em comunhão, de uma forma saudável. E eles assim desenvolviam essa comunhão uns com os outros também. Eles se importavam profundamente uns com os outros, como eu acabei de falar, tanto que sob as difíceis circunstâncias, lá do primeiro século da era cristã, eles juntaram os seus recursos, eles também vendiam os seus recursos, e eles também compartilhavam para com todos os que pudessem viver e sobreviver num ambiente que era aquela comunidade. Eles viviam num ambiente hostil, eles viviam num ambiente de acirrada perseguição. Então eles vendiam tudo o que tinham e compartilhavam com si, entre si, tudo com amor, alegria e de forma saudável entre os irmãos e as irmãs e aquela comunidade de Jerusalém. Aí está então a razão, meu irmão, minha irmã, porque aquela igreja primava e exalava uma fé saudável, porque havia uma fé verdadeiramente, genuinamente no nosso Senhor e Salvador Jesus. E assim também era mais fácil viver e exalar uma comunhão, uma koinonia saudável também. A comunhão gerava o que? Naturalmente o cuidado entre os irmãos, as famílias, entre os pobres e entre aqueles que necessitavam também. É o cuidado pastoral de um para com o outro, fazia que todos procurassem apoiar-se e cuidar uns dos outros. Olha o grande desafio para a minha vida. Olha aí o grande desafio para você, meu irmão, minha irmã, que está em sua casa, que está em seu lar também. Olha só o tempo de hostilidade que estamos passando. Vejam bem, acordemos para o tempo realmente de perseguições que estamos passando, momentos de aflições que a igreja passa no século atual. Mas é um momento também de abrir os nossos olhos, os olhos da alma, os olhos do coração, de preocuparmos também uns com os outros, com aqueles que são da fé, e desenvolver de uma forma natural e simples uma koinonia, uma comunhão saudável com os irmãos da fé e com aqueles que não são da fé também. Não apenas estavam reunidos, assim realmente o trecho nos relata, mas unidos ao extremo em compartilhar tudo em comum. A comunhão em Cristo Jesus, ela gera esse cuidado natural. Nosso irmão Vitor acabou de falar que a nossa fé e a nossa adoração, quando ela somente não está dentro do templo, ela está fora do templo. A nossa visão é macro, nosso sentimento é macro,
O nosso amor por Cristo é macro. A nossa visão pela igreja, pelo reino de Deus, é uma macrovisão. O nosso sentimento, o nosso amor, essa é uma marca também da macrovisão, da nossa coinonia, não somente pelos da fé, mas por aqueles que estão fora da fé também. Não somente por aqueles que estão fora da comunidade, mas por aqueles que estão dentro da comunidade também. A igreja saudável, ela tem sobre si a marca de uma comunhão saudável. Amados, não apenas, podemos observar também aqui, domingos a igreja se reunia para partir o pão e celebrar a ceia do Senhor, mas todos os dias estavam juntos, quando partia o pão, de casa em casa. Atos 2,46, aí está o símbolo da comunhão fraternal. Aí está o símbolo da comunhão com Jesus. Aí está o símbolo da comunhão com o Espírito Santo. Aí está o símbolo de uma comunhão verdadeira, genuína. Aí está o símbolo de uma comunhão espiritual. Aí está o símbolo, a singeleza de uma comunhão verdadeira, porque ela começa com a experiência com Jesus, ela se desenvolve com os irmãos da fé, ela se desenvolve de uma forma saudável com aqueles que não são da fé, meu amado irmão. A oração sacerdotal de Jesus já orava pelos seus apóstolos, Jesus já orava pela sua igreja, e na oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, 21, Jesus ele orou pelos seus discípulos para que todos os demais também teve o tal propósito, para que caminhassem em plena comunhão sobre a terra. Isso se cumpriu na igreja de Atos dos Apóstolos, lá na igreja primitiva, lá na igreja de Jerusalém. Mas é necessário também, meu irmão, minha irmã, para que o povo, para que a sociedade, para que o mundo nos veja com um olhar diferente, aquela igreja diferente. Sabe por quê? Porque primeiramente há uma comunhão com Jesus Cristo, nosso supremo pastor, e há uma comunhão entre nós também, e essa comunhão é saudável, ela é salutar, porque as pessoas do mundo percebem que estilo de igreja, a nossa identidade com Jesus. A comunhão é sinônimo de cuidado mútuo. Isso é necessário aprendermos, irmãos, entre nós. A comunhão também, que é na comunhão que compartilhamos o que? As tristezas da vida. É na comunhão com os irmãos também que nós compartilhamos as perdas da vida. É na comunhão com os irmãos, ela torna-se saudável, quando eu compartilho também as dificuldades na vida. É na comunhão saudável com meu irmão, com a minha irmã também, que eu compartilho os lutos dessa vida. É na comunhão também com meu irmão, minha irmã, com a igreja, que eu compartilho as aflições dessa vida. É numa comunhão saudável. A marca da igreja saudável é na comunhão também que eu exalo e compartilho as minhas alegrias, os meus louvores ao Senhor. Esse é o primeiro aspecto, meu irmão, minha irmã, que eu quero deixar ao teu coração. As marcas de uma igreja saudável. Devemos sim exalar, compartilhar na comunhão, uma comunhão saudável com os irmãos. Todos nós sabemos que o refrigério ele vem do alto, o nosso socorro vem do Senhor, mas a comunhão está junto com o cuidado mútuo e espiritual, ela vem da fé, ela vem da minha comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs, com uma palavra de fé, com uma palavra amiga, com um abraço, na aproximação com os irmãos, no cuidado mútuo. Tudo isso aprendemos quando estamos em comunhão com os irmãos. Quando eu ligo para o meu irmão, quando eu ligo para a minha irmã, quando eu desenvolvo a minha fé racional, a minha vida espiritual, a minha experiência com Cristo, a minha experiência com meus irmãos da igreja. Essa é uma marca latente para nós, amados irmãos e irmãs. Igreja saudável, ela tem sobre si, primeiro aspecto, a marca da comunhão, da coinonia. E qual é o outro segundo aspecto, pastor, que é relevante, que também é importante para cada um de nós? Igreja saudável, ela deve também desempenhar o papel de uma igreja serva, uma igreja que prima pela diaconia, pelo diaconato também. Às vezes entendemos ou compreendemos na nossa racionalidade, ou no nosso modo de pensar igreja, que a diaconia é somente o ministério da diaconia,
Mas todos nós, a palavra ministro lá no original, nos evangelhos e nas cartas paulinas, está relacionado ao diácono, ou à diaconia, aquele que foi chamado por Deus, alistado por Deus, vocacionado por Deus para servir aqui embaixo do céu, sobre a terra. E Deus nos chama também a desempenhar essa marca do papel de uma igreja serva nesse lugar. A diaconia, da palavra grega diakoné, aqui no original, é o serviço da igreja para com as pessoas. O diácono é o servo. O diácono, a diaconia, é o auxiliar, é o garçom, é aquele que está preparado, para auxiliar nos ministérios da igreja local e fora da igreja local também. O próprio culto é considerado como um serviço, como um trabalho dentro do templo, baseado na liturgia, baseado no louvor, baseado na pregação, baseado na oração, na intercessão, de oração, de louvor, de adoração, intercessória também. Todo esse trabalho que se faz no templo está relacionado a um trabalho do serviço dentro do templo. Esse é o trabalho da igreja aos irmãos da fé. Mas a igreja, meu irmão, minha irmã, ela deve também cumprir o seu trabalho cabalmente também no aspecto social. Essa é uma marca que a igreja deve desempenhar também, o seu papel de serva no mundo lá fora. A igreja também, ela cumpriu o seu papel social, dava-se assistência aos da fé, mas a sociedade também, provendo socorro a todos os carentes, aos pobres, aos necessitados, lá na cidade de Jerusalém. Quantas pessoas Jesus assistiu, quantas pessoas no ministério terreal de Jesus, o próprio Senhor Jesus assistiu, dando alimento a uma multidão junto com os discípulos. Então, na cidade de Jerusalém, haviam muitas pessoas carentes, haviam muitas pessoas necessitadas, mas enquanto os apóstolos cuidavam da ministração da palavra, do ensino da palavra, do ensino apostólico, do ensino elaborado por Jesus na vida dos apóstolos, ao ensinamento, o cuidado realmente na palavra do Senhor, os diáconos instituídos pelos apóstolos cuidavam com seu papel social também, aos de dentro, mas ao de fora também. Então, meu amado irmão, esse é o papel também da igreja, esse também é o papel que a igreja deve desempenhar aqui na igreja local e no seu papel social também. Mas uma igreja serva, ela torna-se saudável também, sensível na sua macrovisão aos problemas, aos conflitos que lhe cercam também, no serviço valioso e precioso, porque assistem aos da fé e aqueles que não são da fé. Aí está o grande desafio para nós, irmãos. Uma igreja que tem a sua macrovisão, uma igreja que não olha somente para o seu umbigo, mas ela olha para fora também, ela tem essa visão ampla do reino, ela não somente olha para os de dentro da comunidade, mas ela olha para os de fora também. Essa é a macrovisão do reino de Deus, através da igreja que Jesus assim instituiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que Ele aqui os deixou sobre a terra. E nós, amados irmãos e irmãs, esta é uma marca relevante para nós. Igreja saudável, ela deve desempenhar o seu papel como serva, aonde ela está inserida. Igreja saudável, ela desempenha o seu papel como serva, ou seja, sendo útil aos serviços do reino e sendo útil também à sociedade, revelando o quê? A prática da fé, o exercício da fé, do seu amor a Cristo, dos valores do reino de Deus, mas também externando o quê? O seu amor àqueles e aquelas que devem ser realmente também amados, testemunhando a sua fé em Cristo Jesus aos de fora também. Uma igreja saudável, ela precisa servir com lealdade ao Senhor, servir com lealdade a Cristo, também pregando e anunciando os valores de Deus no mundo lá fora. Assim também, meu amado irmão e minha amada irmã, igreja saudável, ela precisa servir com lealdade a Jesus e ali fazer a diferença com simpatia, com alegria,
com amor e conquistar com simpatia a sociedade ali onde ela está inserida. Pastor, mas nós estamos num contexto diferente. É verdade. Nós estamos numa realidade social diferente. É verdade. Mas, irmãos e irmãs, há muitos que precisam ouvir a palavra nos dias atuais. Há muitos que precisam de um alimento nos dias atuais. Quantas pessoas batem nessa porta aqui diariamente? Quantas pessoas vêm buscar uma cesta básica aqui através do projeto Vida Fértil diariamente? Quantas pessoas vêm pedir um kit de alimento aqui diariamente? Quando abrimos nosso coração para o reino de Deus, quando abrimos a nossa mente racionalmente, mas espiritualmente também para o reino de Deus, as portas se abrem para ajudar aquelas pessoas que precisam, necessitam de uma palavra de fé amiga e do alimento para a sua subsistência humana também nos dias atuais. Amados, é de uma forma simples, é de um jeito singelo que a gente pode promover os valores do reino de Deus ainda nos dias atuais, amado irmão. Uma igreja serva, uma igreja saudável, ela desempenha o seu papel como serva, como uma igreja que desempenha o seu papel como diácono, diaconia, ainda nos dias atuais. Pastor, qual é o outro aspecto que fica para nós também, quando tratamos e falamos de uma igreja saudável? Esse não podemos abrir mão, meu amado irmão, não podemos abrir mão. Uma igreja saudável, ela cumpre a sua missão também onde ela está inserida. Uma igreja saudável, ela não abre mão da proclamação do evangelho aonde ela está inserida. Uma igreja saudável, ela não abre mão do querigma aonde ela está inserida. A palavra aqui, meu irmão, diz o trecho sagrado: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Então a palavra grega aqui, ela significa o quê? Pregar a palavra. O querigma aqui, em outras palavras, o que? O querisso significa o quê? Proclamar a palavra de Deus. Essa mesma palavrinha também está lá no Evangelho. Querisso, da palavra grega, significa o quê? Aquele que tem autoridade por Deus, aquele que recebeu a missão do Senhor, aquele que prega como um arauto de Deus, aquele que é chamado por Deus como portador das verdades de Deus, dos valores do reino de Deus, para anunciar os valores, as verdades do Evangelho, como autor da palavra do Senhor. Jesus foi chamado lá nos evangelhos também como querisso, aquele que anunciava nas aldeias, nas praças, nas sinagogas. E a palavra aqui também no grego da palavra querigma ou querisso, a igreja não pode abrir mão da proclamação da palavra de Deus aonde ela está inserida. Uma igreja saudável, ela cumpre a sua missão aonde ela está. Precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que uma igreja saudável, ela proclama Jesus como Senhor e como Salvador também, porque assim ela está em plena comunhão com Deus, mas ela tem um compromisso com Deus também, mas ela tem uma responsabilidade social e também espiritual sobre aqueles e aquelas que o Espírito Santo ali envia sobre a sua vida e sobre a sua igreja local, meu irmão, minha irmã. Ela não pode deixar de compartilhar o que tem recebido do alto céu, o que ela recebe do Senhor. Ela não perde o foco da sua missão, pela qual ela foi chamada e pela qual ela foi instituída na forma local também. Amados irmãos, igreja saudável, ela cumpre a sua missão. Esse é o papel para nós. Hoje estamos diante da mesa do Senhor, e quando olhamos para a mesa do Senhor, nós olhamos para trás, nós vemos também e percebemos à luz do Evangelho, que Jesus também foi chamado como arauto de Deus. Ele foi enviado pelo Pai Celeste, e ele realmente também foi o proclamador da palavra do reino de Deus, ou do reino dos céus. Ele também pregou como querisso, da mesma palavra grega, como um arauto de Deus, e proclamou em várias
várias localidades. Esta é a missão que Deus deixa a cada um de nós também. A igreja saudável, ela deve cumprir a sua missão, a missão que é a proclamação, que é o anúncio, o querigma, revelar a palavra de Deus ao coração das pessoas que no mundo lá fora ainda estão com os olhos obscuros, ainda estão com seus corações na obscuridade, ainda estão em trevas. Por isso a igreja, ela deve resplandecer a sua luz como luz e sal onde ela está inserida. Amado irmão e amada irmã, eu quero te desafiar também neste momento e nessa noite. A melhor estratégia para o evangelismo é ser uma igreja saudável e ser cristãos saudáveis também. Comprometimento melhor com nosso Senhor e Salvador Jesus. Pense e reflita comigo, meu amado irmão. O que será tinha de tão interessante a comunidade de Jerusalém? O que seria então teria de tão especial a comunidade primitiva? O que será, meu irmão? Se a igreja primitiva ela pôde ser saudável no contexto de Jerusalém, sem recursos necessários, eles não tinham, porque um ajudava um ao outro. Eles também não tinham grandes estratégias de crescimento, porque era uma igreja que estava começando, mas havia um ardor no coração, havia um fervor no coração daquela igreja, comunidade. Eles também não tinham edifícios, não tinham templos naquela região, comunidade, mas eles tinham algo no coração, o desejo, a alegria, o prazer, a vontade, o ardor de estarem juntos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas em comunhão saudável uns com os outros também. Isso eles tinham no coração. Amados, eles também não tinham um grupo de louvor, é verdade, não tinham, mas tinha voz para louvar, adorar e agradecer a Deus por tudo que Deus tinha lhes ajudado, ou estava lhes ajudando naquele contexto social e religioso, naquela realidade. Mas eles também, amados irmãos, não tinham grandes especialistas em crescimento da igreja, estrategistas também, mas eles tinham foco no coração, a cruz, a Jesus, mas não o Jesus morto, mas o Jesus vivo que havia ressurreto dentre os mortos. E essa era a mensagem que eles tinham na alma e no coração também. Isso eles tinham como enfoque para a fé, para a caminhada deles. Jesus não está morto, Ele não está no túmulo, mas agora o Evangelho precisa ser anunciado e pregado. E assim eles proclamavam Jesus vivo, o Cristo que agora está à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, então fica um desafio para nós aqui, amados irmãos e irmãs. Nós também podemos ser uma igreja simples e saudável nos dias atuais, claro que sim, por que não? O que nos impede, meu amado irmão e irmã? A pregação do Evangelho traz mudança no seio da igreja e na vida das pessoas, é isso que faz a diferença. E também, amado, a igreja saudável, ela deve priorizar a pregação da palavra do Senhor, pois toda a centralidade da igreja, ela deve estar unicamente no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. E agora eu quero concluir essa reflexão dizendo ao teu coração que você nesta noite, ou neste momento, você possa abrir o coração, compreender, entender que não precisamos de grandes estratégias nesse mundo, ainda assim que as estratégias nos ajudem ali, aqui e acolá, tudo isso é verdade, mas amados irmãos, com todo respeito e carinho no coração, se nós buscarmos as coisas mais simples dessa vida, como Jesus buscou e vivenciou as coisas simples da vida, nós também podemos ser uma igreja saudável no mundo atual, no mundo da tecnologia que Deus já tem nos dado como ferramenta preciosa para atingir e alcançar tantas vidas e pessoas no século 21. É verdade, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte ao teu coração. Concluímos e percebemos que a igreja primitiva,
ela estava visivelmente saudável, porque acima de tudo, ela amava Cristo, ela amava Jesus com amor e ardor no coração. Ela também compartilhava do seu amor indiscriminadamente entre muitos, entre os pobres e os ricos, necessitados, entre aqueles que eram do Império Romano ou não, entre os que eram judeus, ou entre aqueles que eram gregos ou não, e de uma forma indiscriminadamente, a igreja também amava os da fé e aqueles que não eram da fé. A igreja de hoje também pode ser saudável, claro que sim, mas ela precisa estar disposta, ela precisa permitir que o Espírito Santo faça um trabalho, semelhantemente em seu coração, no seio do seu coração, e assim sejamos dedicados a Cristo Jesus, no cuidado de um para com o outro, e na comunhão dos irmãos também, de um para com o outro, e ainda não deixemos jamais, irmãos e irmãs, de cumprir a nossa missão como arautos de Deus, com a pregação do Evangelho neste lugar. Essa é a palavra simples que eu quero deixar no teu coração. E agora eu quero ter um momento de oração pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu chamado, pela sua vocação, pela sua compreensão acerca do que é ser igreja, do que é ser discípulo de Jesus e do que é ser uma igreja saudável ainda nos dias atuais. Essa é a palavra que eu quero deixar ao teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero neste momento, Pai, colocar o meu coração como pastor dessa igreja, como anjo dessa igreja, também se sentir desafiado, Pai, juntamente com o teu povo, juntamente com a tua igreja, para que juntos, ó Deus, possamos ser uma igreja saudável neste lugar, que honremos e que também glorifiquemos o teu nome nesse lugar, Pai, junto com meus irmãos, Pai, junto com as minhas irmãs também, Pai, que possamos compartilhar a fé, o amor, a alegria, as lutas, os desafios, as dificuldades, os dissabores, mas as alegrias também, Pai, as alegrias, os louvores ao Senhor, pela nossa fé no nosso Senhor e Supremo Pastor Jesus, mas que não venhamos jamais abrir mão, Pai, da nossa missão, da missão que o Senhor estabeleceu para nós, de cumprir, de pregar, de anunciar como arautos de Deus a pregação do Evangelho neste lugar, Pai. E agora a mesa do Senhor já está posta, Pai, e nós queremos ser desafiados também ao participar do pão e do cálice. Queremos participar olhando para Jesus, olhando pelos olhos da fé em Cristo Jesus, e participar com fé, com alegria, com amor no coração, sabedores de que a ceia é uma ordenança, é um momento de celebração, com alegria de que o Senhor Jesus lá na cruz morreu por nós, mas também ressuscitou no terceiro dia, e graças ao Senhor podemos contemplar com muita alegria no coração, e também reconhecer que o Senhor Jesus há essa união espiritual com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai. Consagra esses elementos, Pai. Santifica esses elementos, Pai, e abençoa meu irmão, minha irmã, que está em sua casa, em seu lar neste momento, em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador eterno. Amém, Jesus. Irmãos, com muita alegria no coração. Um momentinho só. Com muita alegria no coração, eu quero compartilhar com você
a ceia do Senhor. Após a pregação da palavra de Deus, o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, o momento em que ele seria traído por um dos seus apóstolos, naquela noite, antes do seu sofrimento, uma noite antes da sua morte, o Senhor Jesus, lá no cenáculo, na cidade de Jerusalém, assentou-se com seus discípulos, ele tomou, e ali o Senhor Jesus também compartilhou com seus discípulos aquele mistério, e ele tomou o pão, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus também naquela mesma noite, ele tomou do cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. E eu quero também com você nesta manhã, meu irmão, ou nesta noite, convidar você para que você coma do pão e que você também tome do cálice. Mas o próprio Senhor Jesus também naquele momento, ele estava estabelecendo uma aliança com o seu povo, com seus discípulos e com a sua igreja também esparramada sobre a terra. Quando comemos do pão e tomamos do cálice, nós também estamos anunciando que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E eu quero te desafiar também neste momento, meu irmão, que você seja um queriço, aquele que é chamado como um arauto de Deus, que anuncie Jesus ao mundo, que não somente participemos desse momento tão célebre, tão precioso, tão maravilhoso para cada um de nós, mas que nós como igreja também anunciemos Jesus como o Senhor e como o Salvador do mundo. Essa aliança que Jesus fez com seus discípulos, essa aliança que o Senhor Jesus fez com seus apóstolos, essa aliança que o Senhor Jesus fez com a sua noiva, com a sua igreja, essa aliança que o próprio Senhor Jesus também faz, ainda estabelece para cada um de nós. Quero orar pela sua vida agora e também pedir a bênção sobre a sua vida, e depois cantaremos o cântico final. Senhor Jesus, eu quero nesse momento pedir que o Senhor, Pai, esteja visitando meus irmãos e as minhas irmãs, Pai, todos aqueles e aquelas que estão participando da mesa do Senhor, Pai. É um momento de alegria, Pai, é um momento de comunhão, é um momento de adoração, é um momento também, Pai, de proclamação da palavra do Senhor, é um momento de louvor, Pai, e é um momento também de gratidão, Senhor. Muito obrigado, Pai Celeste e Pai maravilhoso. Receba a nossa gratidão, Senhor, receba o nosso louvor, Senhor, receba a nossa adoração, em nome daquele que vive e reina para sempre. Que o Senhor nosso Deus, por obra do Teu Espírito Santo, Pai, fale ao coração da Tua igreja, fala ao coração do Teu povo neste momento tão precioso, Pai, tão ímpar a cada um de nós, como igreja, como aquela que é a eleita de Deus, como aquela que é a noiva de Cristo, como aquela que é chamada também pelo Senhor, a sua noiva, a sua eleita, o seu povo sobre a terra. Nos abençoa grandemente, Pai, nos abençoa ricamente, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador eterno. Aleluia e aleluia. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos louvar ao Senhor.
Recebam a bênção. Que o nosso Deus Todo-Poderoso vá à tua frente, meu irmão e minha irmã, te mostrando o caminho por onde você deve seguir. Que o nosso Senhor Deus protetor te guarde, te livre de todo mal. Que o nosso Senhor Deus amigo caminhe ao teu lado e segure forte a tua mão e te abençoe nos momentos difíceis da tua caminhada. Que o nosso Senhor Deus Salvador firme os teus pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. E que Ele mesmo estenda as mãos sobre o teu viver e a dos teus queridos, abençoando, cuidando, protegendo e ajudando em todos os momentos do teu viver. E assim, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e benditas consolações do Santo Espírito seja com você, irmão querido da IPI VLP, com todos os seus familiares e com todo o povo de Deus esparramado pela face da terra, hoje e por todos sempre. Amém, amém e amém. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo em Jesus. Glória, glória, Aleluia. glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Neste